Tem um fator importante que a gente deve falar, que assim, não há desculpa de falar, poxa, não tenho condição de fazer uma academia. Você pode caminhar e, inclusive, muitas praças hoje em dia têm equipamentos já próprios para fazer algum exercício físico, não é verdade? É verdade, você pode fazer exercício dentro de casa. Eu brinco com meus pacientes, anda em volta da mesa. Vão achar que você ficou louco, mas que serve para o coração e para suas pernas. Não tem graça, é óbvio, mas você pode fazer exercício, né? Quem não tem tempo, né? É muito comum na nossa região, em Bragança, em Atibaia, as pessoas pegam os ônibus fretados às 5h30, 6 horas da manhã e vão trabalhar em São Paulo e voltam às 8, 9 horas da noite cansados. Não dá para fazer exercício, realmente é difícil. Mas foi feito um trabalho também tentando abranger essas pessoas. Então, se você tiver uma esteira, que se você fizer 15 minutos na esteira pela manhã, ou seja, você teria que levantar 15, 20 minutos antes do seu horário, e fizer 15 minutos à noite, e iria deitar 15, 20 minutos depois do seu horário, já tem um valor fantástico em prevenção cardiovascular. Então, mesmo que você divida o exercício em 2 etapas, você já tem benefícios. Então, você pode fazer exercício, sim, sempre, em praticamente todas as condições, em todas as situações. Doutor Maurício, agora uma pergunta. O coração, olhando assim, a figura, né, do coração, ele mais parece uma peça de carro do que esse coraçãozinho que a gente aprende a pintar desde os 4 anos de idade. A minha pergunta é, existe o coraçãozinho, né, que simboliza o amor também, e aquele coraçãozinho partido. Eu quero saber, o coração partido, um amor, uma perda emocional ou sentimental, isso pode acarretar alguma doença para o coração também? Não especificamente causar uma doença, mas ele vai trazer uma sobrecarga. Então imagine que essa pessoa já tenha uma doença cardíaca pré-estabelecida, o risco por esse estresse, entenda o estresse como qualquer tipo de sobrecarga. Uma notícia extremamente trágica, a perda de um ente querido, ou uma notícia extremamente alegre, você ganhou na loteria, subiu uma ladeira correndo, tudo isso é estresse para o coração. Então qualquer situação de estresse causa uma sobrecarga cardíaca. Se você tem uma predisposição a uma doença, você corre o risco de que nesse momento de estresse maior, essa doença se manifeste. O infarto, por exemplo, seria a expressão máxima dessa situação. Você sobrecarregou o coração e tem um infarto. Tem as eternas piadas de que ganhou na loteria e morreu e não pôde aproveitar o prêmio. Né? Isso é brincadeira, mas no fundo é sério, porque a sobrecarga é grande. E ele tem aquele fator cumulativo das emoções? Na medida que as emoções ou o estresse esteja presente continuamente, sim. Né? A agressão se sobrepõe uma sobre a outra. Doutor Maurício, o doutor pode nos falar quais são os grupos de doenças que acometem o coração? É difícil falar num grupo único, né? São muitas as doenças que agridem o coração. A doença aterosclerótica talvez seja a doença mais comum. Entendam bem o que é a aterosclerose. A aterosclerose, antigamente se falava em aterosclerose, se pensava em a pessoa confusa, com deficiência intelectual. Isso acontece quando ela tem uma deficiência de fluxo circulatório para o cérebro. A aterosclerose é o enrijecimento e endurecimento dos vasos e consequente diminuição do calibre dos vasos. Então o fluxo sanguíneo vai se diminuindo, vai reduzindo a passagem de sangue por esse vaso que vai se estreitando. Vaso artéria, que é diferente das veias. As veias são vasos sanguíneos também, que não tem pressão. A veia você punciona para tirar sangue e não tem pressão. A artéria não, a pressão arterial, a pressão nesses vasos chamados artérias. E elas é que sofrem esse processo de aterosclerose, que é o endurecimento, enrijecimento, e entupimento. Aí são vários fatores. A hipertensão causa aterosclerose, o aumento do colesterol, dos triglicérides causa aterosclerose, o diabetes causa aterosclerose, o tabagismo causa aterosclerose. Então são muitas as doenças que levam à aterosclerose das artérias. O coração, como nós falamos, é um músculo que depende de uma grande quantidade de fluxo de sangue para o músculo. Não é o sangue que passa por dentro do coração que é bombeado que ele utiliza. Ele utiliza o sangue que vem pelas artérias coronárias que irrigam o músculo. Se elas sofrem da aterosclerose, estão entupindo, parte do fluxo sanguíneo não chega ao coração, aquele músculo, aquele segmento de músculo começa a entrar em sofrimento. Quando essa artéria se obstrui por completo,
para o fluxo de sangue para aquele segmento do músculo, esse segmento do músculo vai morrer por falta de irrigação. Isso é um infarto, né, causado por morte de um segmento do coração. Óbvio, se a área morta do coração é muito grande, o dono do coração também vai a falecer. Mas existem infartos pequenos e que podem trazer consequências graves lá na frente. Isso é o grupo das doenças ateroscleróticas. Outro grupo de doenças seriam as doenças do músculo, próprias do músculo. Os músculos ficam frágeis. Seria a insuficiência cardíaca. O músculo mais fraco ele fica insuficiente, ele não consegue bombear o sangue suficientemente bem para irrigar todo o resto do organismo, irrigar o cérebro, os rins, as pernas e etc. Então essa doença do músculo são chamadas miocardiopatias. As miocardiopatias, a insuficiência cardíaca, que era uma doença extremamente difícil de ser tratada, continua, mas hoje nós temos um arsenal de medicamentos muito grande, então o resultado é muito melhor. Nós temos hoje condições de tratar não só com remédios, com atitudes, colocando marcapassos específicos para auxiliar na contração dos músculos, marcapassos artificiais, você melhora a eficiência do bombeamento. Mas é uma doença terrível, na maioria das vezes a evolução não é satisfatória. Existem vários graus de insuficiência cardíaca, grau 1, 2, 3 e 4. E a pessoa que tem uma insuficiência em grau 4, hoje melhorou a qualidade de vida, mas mesmo assim ela tem uma sobrevida menor. Mas nós temos que ir atrás. Os primeiros sintomas, que poderiam ser cansaço desproporcional, você cansa muito mais facilmente, seria um fator. Você não ganhou muito peso, você tem uma atividade física regular, nada que tenha muito diferente na sua vida e você passou a ter um cansaço muito inesperado, você pode estar desenvolvendo por algum motivo uma insuficiência cardíaca. E isso tem que ser tratado o mais precoce possível, para que ela não evolua do grau 1 para o grau 4 em pouco tempo. Outro grupo de doenças cardíacas, poderíamos falar das doenças congênitas. São aquelas adquiridas durante a formação fetal. São doenças que são reconhecidas, na maioria das vezes, no pós-parto imediato à criança recém-nascida, quando a cardiopatia é grave. A criança nasce com dificuldades respiratórias, nasce roxinha, aquela cianose, né, que é o nome técnico dela ficar toda roxinha, são indicadores de possível doença congênita. O pediatra, já na sala do pós-parto, na primeira avaliação, ele já faz uma ausculta cardíaca. Muito frequentemente, doenças mais graves, congênitas, trazem o sopro cardíaco. Não é todo sopro, depois eu falo a seguir que não é todo sopro que é doença, mas a criança que está nessas condições que apresentam sopro, a hipótese de uma doença cardíaca congênita existe. Existem vários graus de doenças cardíacas congênitas, graus muito graves, que já são detectados nessas condições. Existem doenças congênitas detectadas ainda intraútero, e não é uma situação corriqueira, mas eventualmente você faz a cirurgia do feto intraútero, antes do nascimento. Você consegue em algumas situações corrigir situações intraútero dessas doenças cardíacas. Você tem as doenças menos graves, que às vezes são detectadas na fase adulta. Isso é uma situação que também não é tão raro. Doenças congênitas leves, eu tenho um paciente que com 50 anos eu mandei operar porque começou a descontrolar aos 50 anos de idade. Mas não é o comum. O comum é aparecer na infância, na primeira infância, principalmente o pediatra acompanhando os sopros que se manifestam. Eu tenho uma dúvida agora, falando sobre doenças congênitas e do bebê recém-nascido. Muitas vezes não é possível detectar que a criança tem algum problema logo ao nascer, porque isso pode acontecer depois de algumas semanas. O que a mãe deve ficar atenta para saber que algo está errado com o seu bebê? Bom, a mãe tem um senso observatório absurdo, Então, naturalmente, o instinto materno faz com que ela observe detalhes. E dificilmente vai passar desapercebido. A criança começar a ficar roxa para mamar, por exemplo, que não acontecia. A criança começar a ficar respirando, que a criança respira muito mais rápido que a gente, o coração bate muito mais acelerado que a gente, o que é normal. Mas a mãe vai notar mudanças no padrão da respiração da criança, vai mudar mudanças no padrão dos batimentos cardíacos, que é perceptível, e vai mudar a irritabilidade, a perda do sono, a incapacidade de se acomodar.
E a cianose, como eu falei, que é esse arroxeado, são os sinais mais comuns e que a mãe vai perceber, dificilmente escapa. E aí ela procura o pediatra, primeiramente, e ele vai detectar ou não, e temos como investigar, sem precisar sermos agressivos. Você faz o ultrassom, que é o ecocardiograma, de crianças pequenas, e é ultrassom, ele é altamente eficiente e zero de agressividade. E aí você consegue detectar, a maior parte das vezes você detecta se há ou não uma doença congênita. Em algumas situações também não muito comuns, você vai detectar isso um pouco mais tardiamente, porque o coração vai crescendo. E aí é que vai, aqueles orifícios que existem, às vezes você não detecta, quando ele não causa no primeiro momento sintomas. Na medida que o coração cresce, os orifícios crescem também, aí você percebe mais facilmente, ausculta o sopro, e o ultrassom detecta também com maior facilidade. Pode ser observado dessa forma.